O insólito roubo do cadáver de Charles Chaplin, 3 meses após ser enterrado, digno de uma narrativa que poderia ter sido interpretada pelo próprio astro. O episódio revelou uma história cômica. No cemitério Corsier-sur-Vevey, localizado na Suíça, descansava o corpo de um dos mais célebres artistas de todos os tempos. Charles Chaplin morreu em 25 de dezembro de 1977. Todavia, em março de 1978, o cadáver foi roubado por 2 homens que deixaram para trás a profanada cova do ator. O sequestro do corpo de Chaplin moveu tanto a polícia da Suíça quanto a própria Interpol. Entretanto, os esforços não foram suficientes. Nenhuma pista relevante, que pudesse localizar os suspeitos, foi encontrada. Na época, diversas teorias foram levantadas sobre quem poderia ser o autor do delito. Desde neonazistas, incomodados com a lendária paródia de Charles o Grande Ditador, até admiradores do revolucionário ator que queriam enterrá-lo em seu país de origem, a Inglaterra. Todavia, a realidade foi muito menos dura com ele. O corpo havia sido roubado por 2 mecânicos inexperientes no mundo do crime. Durante 10 semanas, a família ficou sem notícias, até receberem ligações dos ladrões de corpos. Perceptivelmente nervosos pelo telefone, os ladrões pediram um valor inicial de resgate de 600 mil francos suíços, aproximadamente 2 milhões de reais em números atuais, ao qual a viúva de Charles, Oona Chaplin, negou. Em uma situação digna dos filmes de Chaplin, os ladrões foram reduzindo o preço até chegarem na quantia de 100 mil dólares, ou 400 mil reais. Oona aceitou o valor, mas tudo fazia parte de um plano da polícia para pegar os responsáveis pelo roubo do cadáver. Um policial à paisana iria fazer a entrega do dinheiro para os bandidos com o carro da família e, na hora, as autoridades prenderiam os sequestrados. Todavia, uma carteira suspeitou que havia algo de errado quando viu um homem desconhecido dirigindo o automóvel da conhecida família e resolveu persegui-lo. Sendo confundido com um dos criminosos, a polícia parou o carteiro e, quando perceberam o engano, abortaram a missão. Os bandidos não desistiram e informaram com precisão que ligariam novamente para a família de Chaplin a fim de negociar o resgate às 9h30 da manhã do dia 17 de maio. Em uma nova operação, mais de 200 cabines telefônicas da cidade suíça de Lausanne foram vigiadas. Como consequência, as autoridades conseguiram parar um polonês de 24 anos, Roman Wardos, e seu cúmplice Gancho Ganev, um búlgaro de 38 anos. Os 2 assumiram a culpa pelo sumiço, e afirmaram que cometeram o crime pelo dinheiro que conseguiriam com o resgate. Ambos tiveram a ideia de cometer tal ato quando se depararam com um caso parecido no jornal. Todavia, a falta de experiência e ingenuidade dos ladrões levou Oona a perdoá-los rapidamente. O criminoso que arquitetou o plano foi condenado a 4 anos e meio de trabalhos forçados e o comparsa a 1 ano e meio. O cadáver, afinal, estava enterrado em um campo de trigo, que só foi localizado dias depois a 1 quilômetro da residência dos Chaplin. Como a paisagem agradou a viúva, ela cogitou deixar o corpo ali mesmo. Todavia, os restos de Chaplin voltaram para o local de origem e acabaram sendo cobertos com cimento, para que seu cadáver não tenha que passar por mais aventuras como essa. Completam-se, neste Natal, 40 anos da morte de Charles Chaplin. Ele morreu em 25 de dezembro de 1977 e, quase sem exceção, todos os obituários destacaram a importância da data. Claro, ninguém escolhe o dia em que vai morrer, mas faz todo sentido que Chaplin, criador de um personagem imortal, Carlitos, tenha se despedido justamente no dia em que a cristandade festeja o nascimento de Jesus Cristo. Jesus é amor, proclamam os cristãos. Seu nascimento é signo de esperança, o Messias que os judeus não reconhecem e ainda esperam. Carlitos tem tudo a ver com esse espírito de humanidade e fraternidade. Vagabundo, sapatos rotos, chapéu e bengala, ele se equilibra sobre os próprios passos, sempre enfrentando o poder, em todas as suas formas. O policial, o capitalista são seus arqui-inimigos. Sem um níquel, Carlitos comeu os cadarços do seu sapato, como se fossem fios de espaguete, para matar a fome, em busca do ouro, protegeu o menino órfão, o garoto, devolveu a visão à garota cega, luzes da cidade, enfrentou a automação, tempos modernos. Chaplin, agora não é mais Carlitos, foi um dos construtores da linguagem, fazendo avançar as técnicas de narração cinematográfica. A questão é, na lembrança desses 40 anos, qual é o legado de Chaplin? Ingrid Guimarães,
Uma das atrizes mais conhecidas de cinema e TV do Brasil, recordista de público com sua série de Pernas pro Ar, na quinta, 28, ela estreia Fala Sério, Mãe, o tem em altíssima conta. Chaplin é a minha maior referência de humor. Sou louca por ele. Tenho todos os seus filmes. Essa mistura poética entre humor e emoção é tudo o que almejo. Esse vagabundo desastrado, genial, atemporal. Meu favorito é o Garoto. Choro todas as vezes em que eles se reencontram. Na contracorrente, Fábio Puchat, igualmente conhecido do cinema, TV e internet, emite uma opinião que pode ser polêmica. O humor pode ser cruel, porque envelhece muito rápido, e o Chaplin envelheceu. Não creio que o jovem de hoje tenha o mesmo interesse por ele. É importante, a resistência dele em O Grande Ditador, o discurso final, mas é meio peça de museu. Representa outra época. E Renato Aragão, o Didi, a alma dos Trapalhões. Chaplin é uma das minhas maiores referências, ao lado de Oscarito e Carmen Miranda. Com ele, passei a olhar a melhor maneira de se usar o corpo com graça, mas sem exagero. E poucos conseguem fazer chorar da mesma forma, com o mesmo gestual. Jarbas Homem de Melo, que estudou muito a obra e a vida de Chaplin para fazer o musical de 2015, reflete: ele foi um gênio do seu tempo, porque encontrou sua arte num momento oportuno, quando o cinema estava se criando. A partir daí, Chaplin foi fundo, ao colocar em seu personagem, Carlitos, todas as nuances do ser humano e deixando para os artistas que viriam depois um legado, saber como desvendar e colocar em sua interpretação o lado bom e o lado mau. Jarbas toca num ponto essencial: o artista e seu tempo. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres, em 16 de abril de 1889. Os pais eram artistas de music hall e se separaram quando ele tinha 3 anos. O pai era alcoólatra e morreu de cirrose quando Chaplin tinha 12 anos. Foi enterrado numa vala comum. A mãe era cantora, mas sofria de problemas mentais. Teve diversas internações. Numa delas, uma infecção de laringe impediu-a de cantar. Foi o fim. Face a tanta adversidade, o pequeno Chaplin foi guerreiro. Perseverou. De 1910 a 12, participou de uma primeira turnê pela América, integrando a trupe de Fred Karno. Regressou à Inglaterra e, de novo em 1912, e outra vez com Karno, voltou ao ZEUA da trupe. Participava um certo Arthur Stanley Jefferson, que mais tarde ficou famoso como Stan Laurel, formando dupla com Oliver Hardy, o gordo e o magro. Em 1913, Mack Sennett impressionou-se com o número de Chaplin e o contratou para sua companhia, a Keystone. Foi um desastre, e o próprio Chaplin convenceu-se de que não levava jeito para o cinema. Salvou Mabel Normand, que não apenas percebeu o potencial do jovem Charles, como convenceu Sennett a dar-lhe outra chance. Chaplin odiava ser dirigido por Mabel, mas com ela adquiriu popularidade. Na Keystone, criou e aprimorou seu personagem de vagabundo. Charlotte, na França, Carlitos no Brasil, e na Argentina, De Vagabundide, na Alemanha. O gênio de Chaplin foi perceber que podia usar o movimento acelerado na imagem, quando o filme era projetado a 18 quadros por segundo, no período silencioso, para obter um efeito cômico. Tudo parecia correr na tela. Os carros, na era anterior à massificação, eram bichos domésticos. Quando o cinema começou a falar, e os filmes passaram a ser projetados a 24 quadros por segundo, Chaplin resistiu quanto pôde. Luzes da Cidade tem partitura, mas os diálogos seguem de cartela. Em tempos modernos Chaplin incorpora o som, mas ainda é um diálogo absurdo, que não faz sentido, e vira, em si mesmo, um efeito cômico. Finalmente, em O Grande Ditador, ele incorpora a palavra, e o discurso final do barbeiro é uma síntese do credo humanista de Chaplin. A palavra contra o autoritarismo. Como diz Jarbas Homem de Melo, Chaplin foi dos últimos cineastas, daquele tempo, a acreditar no cinema falado. Quando fez, valorizou a palavra mais que qualquer outro. Nenhuma palavra é gratuita em seu cinema. A valorização da palavra e do silêncio é uma das grandes contribuições de Chaplin. Luiz Lobianco, que fez seu aprendizado na internet e no stand-up, conta que Chaplin talvez seja sua experiência mais antiga de cinema. Quem lhe apresentou Carlitos foi sua avó. Naquela época eu tinha um olhar, uma compreensão. O Garoto foi uma revelação, permanece meu favorito. Hoje, já adulto, maduro, espero, vejo Chaplin como uma inspiração para minha geração porque ele, como todos nós,
Foi autoral e usou as ferramentas do cinema e do humor para refletir sobre o homem no mundo, a injustiça. Que sua reflexão ainda permanece atual é prova de quão pouco, no fundo, as coisas mudaram. Ou, então, é a máxima viscontiana do príncipe Salinas e o Leopardo: as coisas mudam, precisam mudar, para que tudo permaneça o mesmo. Gregório do Vivier, talvez o mais cabeça dos humoristas brasileiros, é um admirável cronista, destaca a força desse Chaplin pensador. Ele não pensava apenas o homem e o mundo. Pensava o fazer cinema. Do Vivier é capaz de ficar horas falando do seu Chaplin, o de Luzes da Cidade. Conta que ele ficou muito tempo empacado, com o filme parado, porque não conseguia resolver o impasse. A questão é que a garota é cega e, quando Carlitos a toma sob sua proteção, ela pensa que é milionário. Quando recupera a visão e descobre que é um vagabundo, a decepção é grande, para ambos. Chaplin quebrou a cabeça até ter a ideia do som. É o som da porta de um carro batendo que cria, no imaginário da mulher, a ideia do Carlitos rico. Em 1931, ele já usava o som para contar sua história e fazer avançar a linguagem. Foi um dos diretores fundadores e, influenciado por seus mestres Max Linder, Georges Méliès, D.W. Griffith e Louis Auguste Lumière, desenvolveu uma linguagem própria muito rica, que também incorporou mímica, pantomima e pastelão.